pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre a história da moeda. Nós conhecemos o dinheiro como sendo pedaços de papel colorido. Aqui tem exemplos de dinheiro em várias épocas da história brasileira. Mas nem sempre o dinheiro foi dessa maneira. Então, nesse vídeo vamos tentar falar de modo bem breve sobre as várias fases da moeda. Você está acompanhando aqui na tela comigo essas fases, né? Moeda mercadoria, moeda metálica, moeda papel, papel moeda e moeda bancária. Então falaremos sobre cada uma delas nesse vídeo agora, ok? Antes de mais nada, muitos historiadores acreditam que o ser humano, em tempos imemoriais, trocava produto por produto. Então, se eu tinha, por exemplo, necessidade de tomar leite, eu teria que procurar alguém que tinha uma vaca que me forneceria esse leite e eu produziria lá, por exemplo, calçados e trocaria o meu sapato que eu produzo com o leite que eu quero tomar. Era a chamada economia de escambo. Escambo, que é o quê? A troca de produto por produto. E olha como é complicado isso, como é difícil, né, funcionar uma economia dessa maneira. Assim, o ser humano, ao longo da história, foi inventando formas de facilitar as trocas, né? Até surgir a chamada moeda mercadoria, que era o quê? Um produto que todos cobiçavam, né, que era raro, que tinha valor, e que as pessoas passavam a aceitar esse produto como se fosse moeda, como se fosse um meio de troca. Então, durante muitos e muitos milênios, tivemos vários produtos que foram usados como moeda. Por exemplo, o sal, né, que é o exemplo mais clássico. Inclusive, a palavra sal ela vem do latim e está relacionada com a palavra salário, que significa pagamento. Tá? Então, o sal era uma forma de moeda em tempos antigos. Outras formas de moeda, tecido, gado, pimenta do reino, no caso de alguns lugares do mundo. Então foram todas formas de usar produtos que tinham valor por si só, também como dinheiro. Depois, ao longo dos séculos, descobriram-se que os metais preciosos poderiam funcionar como dinheiro também, de modo muito melhor do que a moeda mercadoria. Por quê? Porque eram produtos mais raros, mais divisíveis, né, mais duráveis, e eles podiam ser cunhados em forma de moedas. Então, primeiro, os reinos, antigamente os reinos e depois os governos, cunhavam as moedas e elas circulavam na sociedade. Os metais preciosos mais famosos que existem como moeda foram, obviamente, o ouro, a prata e o bronze. Então, eram bens que tinham valor intrínseco, tinham valor por si só, era ouro que estava ali, ou pelo menos uma boa parte daquela moeda tinha na sua composição o ouro. Então tinha um valor intrínseco e ao mesmo tempo servia como dinheiro, como moeda. Depois passou a surgir a fase da chamada moeda papel. Como surgiu isso? Olha só, nós tínhamos os chamados ourives da Idade Média, na Europa principalmente. O que eram os ourives? Eram pessoas que trabalhavam, que faziam joias, né? Mexiam com ouro, com metais preciosos. E esses ourives passaram a guardar os metais preciosos, as moedas das pessoas. Então você era uma pessoa, você ia lá no ourives, olha, eu quero deixar guardado aí, eu quero depositar aí essas moedas de ouro. O que o ourives fazia? Ele emitia um papel, uma espécie de certificado, dizendo, olha, está aqui comigo sim essa quantidade X de metais, ou de ouro, ou de prata. Entregava para a pessoa. Então a pessoa passava a ter em mãos um papel que estava naquele papel dizia que havia certa quantidade de ouro em tal lugar. Quer dizer, aquele papel comprovava, aquele certificado comprovava que existia uma certa quantidade de ouro guardada em algum lugar. Ou seja, aquela pessoa passou com o tempo a pagar outras pessoas não com o ouro que ele tinha, não com moeda de ouro, mas com aquele certificado. Por que alguém aceitaria aquele papel? Porque aquela pessoa, a hora que ela recebe aquele papel com pagamento, ela sabe que aquele papel significa ouro por trás.
né? A hora que ela pega aquele papel, olha, eu sei que esse papel aqui representa uma certa quantidade de ouro que está guardado em tal lugar. Então percebam, passou-se a circular na economia certificados que representavam aquela quantidade de ouro depositada com os ourives, que aos poucos foram virando os banqueiros. Percebe essa transição? Passaram a surgir então na sociedade os bancos, que eram instituições financeiras que guardavam aqueles metais preciosos e emitiam um documento comprovando que havia ali uma certa quantidade de ouro guardada com ele. Então ficou muito mais fácil, né? As pessoas passaram a transacionar com os papéis que representavam o ouro guardado e não com o ouro por si só. E aí surgiu o conceito de moeda-papel. Ou seja, aquela moeda que passou a circular, que depois os governos passaram a controlar isso, né? Os reinos e os governos passaram depois a controlar o volume de dinheiro que circulava na economia, os governos passaram a emitir esse chamado moeda-papel, mas sempre com as reservas em ouro por trás, que é o que nós chamamos de lastro. Lastro. Então a moeda, né, o dinheiro, o pedaço de papel, tinha lastro em ouro. Tá? Todo o dinheiro que circulava tinha lastro em ouro. Inclusive, não é o assunto aqui desse vídeo, isso a gente pode aprofundar depois em outros momentos, mas o mundo inteiro funcionou durante alguns anos no chamado Sistema Internacional do Padrão Ouro. Então, todos os bancos centrais do mundo, dos países do mundo, tinham que seguir esse chamado padrão ouro, que era o quê? O Banco Central só poderia fabricar dinheiro mediante a existência de uma reserva em ouro. Tá? Então, se um país exportava muito, né, o Brasil exportava café, por exemplo, então entrava muitas divisas para o Brasil. Então, o Brasil poderia emitir a moeda, na época que era o R$1.000, porque entrava ouro no país. Então, o ouro era o chamado lastro do dinheiro. Tá? Esse sistema existiu até década de 20, 30 aproximadamente. Os países aos poucos foram abandonando esse padrão ouro, né, por razões que não vem ao caso aprofundar agora. Mas deu problema o padrão ouro. Tá? Não era uma boa ideia atrelar a emissão de dinheiro à existência de ouro nas reservas dos bancos centrais. Tá? Aí abandonou-se o padrão ouro e aí surgiu o chamado papel moeda. Percebe? O anterior era a moeda papel, que era o dinheiro com lastro em ouro. Depois passou a existir o chamado papel moeda, que é o dinheiro como a gente conhece hoje, né? Que ele não tem mais lastro em ouro. Tá? Não há mais uma reserva de ouro por trás desse dinheiro que o Banco Central emite. Tá? Essa é a chamada moeda fiduciária. Tá? Lembra bem esse nome, moeda fiduciária. O que é isso? É o papel moeda, né, é o dinheiro emitido pelo governo sem respaldo com metal. Ou seja, baseia-se na confiança que o público tem em poder utilizá-lo como meio de troca. Então, o dinheiro que nós temos hoje, que você tem na sua carteira, é um dinheiro, é uma moeda fiduciária. Tá? Todos vão aceitar o dinheiro que você tem na carteira porque todos confiam. Né? Todos confiam. Você paga lá com alguém uma nota, a pessoa vai aceitar essa nota. Porque ela sabe que se ela for pagar para uma outra pessoa, esse outro vai aceitar também o dinheiro da mesma forma que você aceitou. Que o dinheiro vai circular com base na confiança. Tanto é que em países que têm inflação muito alta, o Brasil foi um caso há anos atrás, o dinheiro perdia essa função. As pessoas não aceitavam o dinheiro, né, no caso do Brasil, o cruzeiro. Elas queriam evitar, elas preferiam em dólar, porque o dólar é a moeda mais estável, é mais estável. Tá? Ok? Então, moeda fiduciária é o nosso papel moeda. Tá? E depois surgiu a chamada moeda bancária. Tá? Ela já é antiga, logicamente, mas é o quê? São, né, os depósitos à vista existentes nos bancos. Então você tem um dinheiro no banco lá.
Você vê seu extrato lá, direitinho lá no papelzinho no computador. Olha, eu tenho aqui X reais no banco. Cadê esse dinheiro? Ele existe? Né? Ele não existe. Ele é um crédito que está lá. Tá? É um dinheiro virtual. Mas ele também é moeda. Que se você pagar com cartão de crédito em alguma loja, o dinheiro sai do banco e vai para a loja. Tá? Então é uma forma de moeda também, que você não vê, que é a chamada moeda bancária, tá? Ou moeda escritural. Então o que é a moeda escritural ou moeda bancária? Repetindo, são os depósitos à vista existentes nos bancos. É uma dívida de um banco que tem de entregar ao depositante o dinheiro garantido por um depósito. Tá? Então, por exemplo, se eu dou um cheque, tá? Esse cheque funciona como moeda. Alguém vai lá no banco e saca esse cheque. Tá? Quer dizer, o cheque funcionou como um meio de pagamento. Ok? E é claro, as formas de existir o dinheiro mudam conforme o tempo, como a gente mostrou agora. Então é possível que dentro de alguns anos não existam mais esses pedaços de papel coloridos. Isso aqui é uma coisa que está fadada a terminar em algum momento da história. Enfim, a história vai mostrar depois como é que vai ser a nossa moeda no futuro. Ok? Para finalizar então, vamos lá. Como que eu defino oferta monetária? É a quantidade de dinheiro em circulação dentro de um país. Então o que é oferta monetária? É a moeda em espécie, em poder do público, ou seja, são as notas e moedas que nós andamos com ele na carteira, mais depósitos bancários. Então, se eu somar todo o dinheiro que circula na economia, em notas e papéis, aqui ó, notas e papéis, tudo que circula na economia, mais os depósitos bancários, isso vai me dar a chamada oferta monetária, tá? Que os bancos centrais podem controlar. Nós vamos discutir isso em outros vídeos, a maneira como o Banco Central pode controlar a oferta monetária de um país. Ok? E, agora para finalizar, vamos agora acompanhar aqui quais são, finalmente, as funções da moeda. Né? Você deve imaginar já, né, para que serve o dinheiro. Então, olha lá. 3 funções da moeda. Meio de troca. A moeda é a intermediária nas trocas de bens e serviços. Isso é muito óbvio, né? Você usa ela para trocar. Né? Segundo, unidade de conta. A moeda é o parâmetro para o cálculo de quanto vale os bens e serviços. Então, olha, quanto custa uma calça? Ela custa R$200. Quanto custa um automóvel? Custa R$50.000. Então, todos nós pensamos, raciocinamos as contas em termos de reais. Né? Ninguém pensa assim, olha, quanto custa uma calça? Uma calça custa 40 litros de leite. Ninguém pensa assim, porque nós pensamos em termos de moeda, de real, que é a nossa moeda. E a terceira função da moeda é a chamada reserva de valor, que é o quê? A moeda serve para acumular e manter riqueza ao longo do tempo. Quando havia o escambo, era difícil acumular riquezas. Existindo agora a moeda na sociedade, é possível você acumular riqueza, porque eu posso guardar, né, moedas de ouro antigamente, eu posso acumular, posso guardar, posso poupar. E essa terceira função da moeda é muito importante. Por quê? Porque ela dá a possibilidade de se desenvolver o chamado sistema financeiro. O fato de existir no mundo sistemas financeiros, bancos, bolsas de valores, etc., é pelo fato de existir moeda. Ok? Então pense nisso e em outros vídeos falaremos sobre sistema financeiro. Ok? Um abraço, tchau!